Hoje à noite, nós estamos começando uma nova série chamada Livres. Todo mundo fala livres? Livres. Pode falar com seu vizinho, livres. Todo mundo detesta quando o pastor faz isso, né? Eu estou muito animado. Nossa série é sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade do pecado, escravidão, vergonha. Eu não posso te dizer o quanto é importante para você estar conosco durante essas próximas 7 semanas. Porque eu realmente acredito que essa série tem o potencial de ajudar a cada um de nós de ganhar a liberdade em vários aspectos das nossas vidas, enquanto nós crescemos profundamente em amar Jesus Cristo cada vez mais. Então, deixe-me descrever um pouco como serão essas 7 semanas. Hoje eu vou te dar uma introdução sobre a nossa liberdade em Cristo. Na semana que vem, na próxima semana, a gente vai falar sobre o inimigo, Satanás. Você é parte de uma igreja onde a gente fala sobre Satanás, ok? Não se preocupe, né? Muitas igrejas hoje em dia não querem falar sobre inferno, sobre pecado, sobre Satanás, mas aqui na Igreja do Redentor reconhecemos que um inimigo existe, chamado o diabo, Satanás. A gente vai falar sobre ele. Inclusive, semana que vem, provavelmente quase a sermão inteira vai ser sobre Satanás, porque eu quero que todo mundo aqui entenda bem o que significa o diabo, demônios e esse mundo, entendeu? É muito importante. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Pode convidar um amigo, ele vai achar a igreja um pouco estranha, mas tudo bem. Não, brincando. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre os esquemas de Satanás. Depois, em seguida, a gente vai olhar para vários dos pecados mortais contra os quais lutamos. Soberba, avareza, luxúria, amargura. Também a gente vai falar sobre esse conceito de depressão, como talvez a gente, às vezes, pode ganhar liberdade nessa área, ganhando liberdade também do nosso passado, né? E tudo isso vai nos levar até Natal e o fim do ano, onde eu espero que cada um de nós esteja em melhor condição para celebrar o novo ano, com o sentimento e sensação de liberdade em Cristo, de uma maneira nova. Amém? Minha oração. Era uma manhã de segunda-feira essa semana, eu estava exausto, né? Eu estava muito cansado. Segunda-feira são difíceis para pastores, porque domingo a gente está pregando, tem muita reunião, às vezes gabinete, às vezes situações pesadas. Eu não gosto tanto de segunda-feira, especialmente de manhã. Depois de deixar as minhas meninas na escola, eu fui para a academia para aliviar algum estresse. Depois eu decidi andar pelo supermercado no caminho de casa. Eu comprei muitos frutos e legumes, estava com os frutos e legumes comigo, voltando para casa. Eu fui pagar na caixa, né? Paguei, na verdade não estava com eles voltando para casa, porque eu estava na caixa. Não. Paguei com cartão de crédito e depois de ter feito o pagamento, a senhora lá pediu-me para o meu documento, ok? Meu documento de identidade. Agora, eu nunca tive que dar meu documento antes naquela supermercado. Todo mundo me conhece lá. Eu passo lá pelo menos 2 vezes por semana. E eu vou dizer, eu sou gringo, todo mundo me conhece, entendeu? Entendi. Eu não pareço brasileiro. É óbvio que eu sou alguém diferente. Eu me destaco sem querer, necessariamente. Então, todo mundo me conhece lá, pelo menos as pessoas trabalhando lá. E de novo, segunda-feira, estou cansado e geralmente eu não estou com um bom humor, né? Normalmente eu sou um cara relativamente feliz, mas quando eles me pediram para o meu documento, eu fiquei muito frustrado. Eu estava tipo, por favor, eu estou aqui todas as semanas. Você sabe, se eu realmente estivesse roubando esse cartão aqui de alguém, você acha que eu gastaria R$38? Falei isso para ela. Ela não ligou. Ela ainda queria a minha identidade. Então eu comecei a insultar ela um pouquinho, sem querer, porque eu pensei que era porque eu estava usando um cartão internacional.
E eu falei, você quer me dizer que agora você está implementando esse novo procedimento, novo processo apenas para mim? Eu falei, você nunca faz isso com os brasileiros? Eu basicamente acusei ela de me tratar diferente porque eu não era brasileiro. Então, eu acusei ela não se ligou. Ela falou que eu precisava ir para casa, pegar meu documento, a pé, todo o caminho para casa, de volta. Então, eu estava frustrado com a situação. E se eu fizesse tudo certinho, deixando as coisas lá, eu já tinha pagado, então eu estava pensando, cara, eu tenho que pelo menos receber esse dinheiro de volta, porque quem sabe, eu vou voltar aqui, eles falam que eu não tenho pagado, você sabe como é, né? Sou esperto, tem alguns anos aqui, né? Não então, eles não estão contando na minha palavra, entendeu? Então, eu fiz exatamente isso. Eu estava frustrado, mostrou essa frustração para todo mundo lá, indo para casa. Quando eu estava indo para casa, eu estava pensando, meu Deus, o que eu fiz? Atitude horrível. Eu percebi que a minha atitude foi totalmente carnal e ímpia, né? Eu não sei se você já estava em uma situação como essa, onde o Espírito Santo quase te dá um tapa no lado de sua cabeça. Porque meu testemunho foi terrível. E Deus deveria estar pensando, que tipo de crente, que tipo de pastor é você que fica tão irritado porque você precisava andar 10 minutos de volta para sua casa para pegar seu documento? Eu decidi, porque Deus estava me dando essa convicção, santificação. Eu estava envergonhado e voltei para essa loja, entrei na loja pensando, meu Deus, mas meio assim. Paguei para as minhas compras lá. Eles precisavam passar tudo de novo, né? Porque eles não têm essa coisa de ver a transação depois, sei lá. E, felizmente, ela foi receptiva quando eu pedi perdão. Eu voltei para casa com as minhas compras, perguntando a mim mesmo, sabe alguma coisa? Eu tenho liberdade em Cristo, mas por que eu não me sinto livre? Eu tenho liberdade em Cristo, mas eu não me sinto livre. Por que eu estava agindo assim? Por que eu estava agindo como alguém que não é crente, como alguém que é cheio de orgulho, arrogância? O que aconteceu com a minha atitude naquele momento? E talvez você esteja pensando, nunca fiz alguma coisa tão boba. Mas isso pode parecer como um pequeno exemplo. Alguma coisa pequena e não significativa. Mas a verdade é que eu fui orgulhoso e arrogante. Eu não estava disposto a ser incomodado. Eu precisava me fazer a pergunta, de onde é que essa atitude vem? Por que foi tão fácil para mim agir desse jeito? Isso não é quem eu sou. Eu não sou assim com as pessoas, pelo menos eu espero que não. Alguma vez você já se sentiu assim? Como você sabe que você está livre de orgulho, mas esse orgulho volta a se manifestar com muita frequência. Como você sabe que você tem liberdade de luxúria, mas seus pensamentos muitas vezes vão para onde não deveriam. Como você sabe que você tem liberdade de ganância, mas ainda você está correndo atrás de dinheiro como se ela really vai trazer felicidade na sua vida. Como você sabe que você tem liberdade de amargura, mas ainda você está pensando nas coisas negativas que alguém fez a você. Mais que 20 anos atrás, alguma vez você já se sentiu assim? Eu já me senti assim na segunda-feira. Então eu quero voltar para essa pergunta que eu fiz aqui. A pergunta que eu me perguntei quando eu estava caminhando para casa. Eu estou livre, mas por que eu não me sinto livre? Essa pergunta que a gente vai responder hoje à noite. A gente vai responder nesta série. Agora você pode pensar que meu exemplo é um exemplo bobo ou pequeno. Meu exemplo de orgulho. Afinal, Pastor Jay, tem muita coisa pior do que isso, Pastor Jay. Tem pecados maiores, né?
que a gente precisa dessa liberdade. Pensa em álcool, alguém viciado, uso de drogas, vícios sexuais, depressão. Seu exemplo de orgulho parece que é muito pequeno. E eu diria a você, não é muito pequeno, porque todos nós precisamos olhar para Jesus, não importa qual seja nossa necessidade de liberdade, e Ele nos santifica. Ele irá nos libertar. Então vamos dar uma olhada em nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Um versículo aqui, não muito complicado, até você consegue memorizar isso. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Vamos dizer isso juntos. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Mais uma vez, com força. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Neste curto versículo em Gálatas, o apóstolo Paulo está argumentando que Jesus Cristo nos libertou e o principal motivo, o principal aspecto da nossa liberdade é esse conceito de liberdade. Melhor dizer, se isso for a verdade, e a liberdade deve ser uma das marcas definidoras de um seguidor de Cristo. Da mesma forma que o meu anel de casamento diz ao mundo que eu sou casado, a liberdade deve dizer ao mundo que eu sou cristão. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava escrevendo aos cristãos que estavam enfrentando um falso ensino específico. Eles estavam sendo informados de que a forma como você pode identificar um crente verdadeiro era da mesma maneira que você pode identificar um judeu, que eles eram circuncidados, né? E esses falsos mestres tinham um argumento simples, mas falho. Sem circuncisão, sem Jesus. E Paulo estava corrigindo isso. Ele diz que não, essa não é uma forma que isso funciona. Não é a forma que isso funciona. Ele falou que a marca de Cristo não era física, mas espiritual. Porque a gente não está mais embaixo da lei, mas embaixo da graça de Deus. A marca do crente não era física, mas espiritual. A maneira que você pode identificar um cristão é que ele é livre. Ele é livre. Agora, tira um momento e pense em todos os cristãos que você conhece. Você acha que as vidas deles são marcadas por uma profundidade, ou uma profunda liberdade? Você acha que as vidas das pessoas que são cristãos, que você conhece, são marcadas por uma profunda liberdade? Mais ou menos, né? A sua vida é marcada por uma profunda liberdade perceptível por todos ao seu redor. É uma mistura, uma espécie de mistura, sim. Alguns têm isso, outros não. Eu vou mais longe para dizer que alguns têm isso, mas muitos não, infelizmente. Então deixe-me compartilhar alguma coisa muito importante para você hoje à noite. Presta atenção. Cristo não morreu na cruz para que possamos continuar a viver em cativeiro. Você entende isso? Jesus não morreu na cruz para que possamos continuar a viver uma vida em escravidão ao pecado. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos nos tornar criaturas livres uma vez por todos. Por todos. A liberdade foi a razão pela qual Jesus veio à terra, viveu uma vida santa, sem pecado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, o Evangelho, né? Ele fez tudo para libertar os cativos. Graças a Deus. E se você pensa que Jesus nunca sofreu a tentação como você está errado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todos os sentidos, que o homem pode ser tentado, mas foi sem pecado. Na verdade, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, Jesus aponta para o propósito para o qual ele veio, que é a nossa liberdade. E, inclusive, ele lembra Satanás da profecia feita sobre ele em Isaías.
Nós vemos isso em Lucas capítulo 4, versículo 18 aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e para libertar o oprimido. A razão pela qual Jesus Cristo nos libertou foi para sermos realmente livres. Realmente livres. Portanto, quando nós estamos enfrentando a luta diária com a depressão, raiva, luxúria, ressentimento, amargura, inveja, quando a gente está enfrentando essas lutas, seja uma luta grande ou pequena, seja alguma coisa super séria ou alguma coisa como uma atitude ruim no supermercado, não importa o que é a luta, a gente pode ganhar com Jesus. A gente pode ganhar a vitória. Isso porque somente em Jesus nós temos a verdadeira liberdade. Nós lemos isso em 1 João 4. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, graças a Deus. Portanto, há esperança para todos nós em Cristo. Há vitória para todos nós em Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso. Inclusive, todo o argumento do apóstolo Paulo em Gálatas é que a liberdade é tanto o meio e também como o fim da vida cristã. É o que nós temos, liberdade, e também o que nos tornamos. É o que nós somos por causa de Cristo. Nós somos livres. Então, isso significa que há um sentido de agora e ainda não, ainda está por vir com a liberdade. Significa que você mesmo não pode perder necessariamente essa liberdade quando você tem um relacionamento genuíno com Cristo, mas você pode perder o sentimento dessa liberdade. Significa que você vai fazer essa pergunta regularmente que eu fiz. Eu estou livre, mas por que eu não me sinto livre? No nosso tempo que resta juntos hoje, eu vou te dar 3 razões pelas quais, como cristãos, perdemos a sensação de liberdade, embora tenhamos liberdade em Cristo. Número 1 aqui. Eu não sei como é ser verdadeiramente livre. A primeira razão que nós perdemos sentir-se livre é que nós não temos um retrato do que a verdadeira liberdade se parece. Qualquer pessoa que viaja frequentemente é provavelmente familiar com um fenômeno interessante. Quando você está preparando para a viagem, você forma alguma coisa na sua mente, uma imagem na sua mente, do que o lugar onde você vai, como vai ser esse lugar. Fotos que talvez você tenha visto, histórias que você já ouviu falar, a sua imaginação está lá também. Todas essas coisas são complementos para essa narrativa. Mas sem falhar, quando você chegar ao seu destino, nunca é exatamente o que eu esperava que fosse. Às vezes é pior, às vezes é melhor, mas é sempre diferente. Mais tarde, quando você pensa sobre sua viagem, as memórias desses lugares são mais ricas e mais completas do que os imaginados poderiam ser. Por exemplo, quando eu visitei o Brasil pela primeira vez, anos atrás, eu lembro que estava chegando no avião, cidade de São Paulo, na descrença de como a cidade pode ter tantos edifícios, né? Concreto em todo lugar. Mas foi incrível para mim. Meus olhos nunca têm visto alguma coisa assim. Quando eu fiquei hospedado por várias noites no sertão, muitos anos atrás, e Bruno estava lá como parte dessa viagem, eu imaginei alguma coisa sobre o sertão, mas eu vi uma outra coisa. Galinhas em todo lugar, sapos, cobras, morcegos na casa que eu estava hospedado, eu e minha esposa. Inclusive, eu fui ao banheiro no meio da noite. Eu não quero ser gráfico demais, mas eu estou usando o banheiro com 10 sapinhos lá, olhando para mim. Em seguida, eu estava lavando e olho na pia, mais 10 sapinhos lá, olhando para mim no meio da noite.
porquinhos estavam entrando na casa. Eu tomei banho com um balde de água em vez de um chuveiro. Eu não tinha ideia do que esperar quando eu cheguei no sertão, mas definitivamente foi diferente do que eu esperava. Agora, se você já foi para qualquer um desses lugares no mundo, você imediatamente sabe o que eu estou falando, porque você já experimentou isso. Você e eu fomos lá em pessoas, né? E experimentamos. Mas se você nunca foi, não importa o quanto eu evocar com meu português muito brincando, o seu melhor imagem mental vai faltar uma peça crucial. E essa é uma das questões fundamentais quando se trata de viver da nossa liberdade plena. A gente não sabe o que a gente não sabe. Não sabemos o que não sabemos. Podemos ter ouvido uma descrição da liberdade que nós temos em Cristo. Já li sobre isso na Bíblia, já ouvi em sermão sobre isso, já li um livro sobre isso, mas estamos limitados na nossa capacidade de compreender verdadeiramente porque a nossa liberdade está num lugar que nunca fomos. Primeiro ponto aqui. Primeiro problema. A gente não sabe como é ser verdadeiramente livre. Número 2 aqui. Nós temos também, muitas vezes, uma definição errada da liberdade. Muitos cristãos têm adotado a definição da liberdade que o mundo dá. O mundo nos dá uma definição da liberdade que não é encontrada em Jesus, nem as Escrituras. A definição do mundo é que a liberdade significa ser capaz de fazer o que quisermos. Isso é exatamente o que Globo e todas as mídias seculares vão dizer para você todo dia. Liberdade significa ser capaz de fazer o que quiser. O problema é que isso não acabará por trazer liberdade, mas vai trazer, na verdade, escravidão. Uma coisa irônica, né? Mas assim. Fazer o que quisermos, sempre que nós quisermos, não é a ideia de liberdade de Deus. Bruce Ware, ele coloca desta forma. A liberdade não é o que a nossa cultura diz que ela é, ou nos diz que ela é. A liberdade não é a minha decisão dos impulsos, desejos da minha natureza pecaminosa para fazer o que eu quero fazer, quando eu quero fazê-lo, como eu quero fazê-lo, com quem eu quero fazê-lo. De acordo com a Bíblia, isso é escravidão, não é a liberdade. Quando vivemos de acordo com a natureza do pecado, vamos fazer o que queremos, quando queremos. E o resultado é todos os tipos de problemas. Luxúria, cansaço, depressão, vícios. Nós simplesmente não somos capazes de lidar com essa ideia de livre-arbítrio sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu não estou falando sobre livre-arbítrio em termos de nossa salvação. Estou falando em termos de nossas escolhas depois de conhecer Cristo. Devemos avaliar nossa definição, então, de liberdade e entender que a liberdade espiritual, a liberdade em Cristo, não está definida como o mundo define. Um exemplo é a ideia de deixar uma criança que tem 8 anos decidir seu sexo. Decidir se vestir e agir como ele, ela ou aquela quiserem. Parece que você está dando liberdade para a criança de 8 anos, mas é uma ideia muito errada de liberdade, porque não está enraizada no mundo de Deus. Em vez disso, você está preparando essa criança para uma vida de escravidão, uma vida de dificuldade, possivelmente até mesmo uma vida de depressão. E estudos podem confirmar isso. A definição do mundo da liberdade, ou de liberdade, também está mudando constantemente. Anos atrás, ninguém pensava que era uma boa ideia para uma criança de 8 anos escolher seu sexo. Mas agora, lá nos Estados Unidos, nós temos o Supremo Tribunal decidindo sobre essa ideia, sobre banheiros em escolas primárias, né? Uma loucura. Aqui está um outro exemplo.
Você acha que ter várias esposas ou maridos é uma boa ideia? Quem acha que sim? Muito bom. Especialmente os irmãos aqui, que você vai dormir no sofá hoje à noite. E se ela não manda, eu vou mandar você. A maioria das pessoas no mundo, pelo menos ocidental, porque tem algumas culturas onde isso é comum, a maioria das pessoas ainda acham que isso não é uma boa ideia. Mas os tempos vão mudar, porque as pessoas vão dizer o seguinte: a liberdade é necessária nesta área. Se ninguém está sendo machucado, a liberdade necessária nesta área. Eles vão dizer que a verdadeira liberdade é ser capaz de fazer o que quiser. Isso significa jogar fora essa ética judaico-cristã da nossa cultura e começar a dizer uma outra coisa. Quando a verdadeira liberdade é definida como ser capaz de fazer o que quiser, quando quiser, o trem vai descarrilhar muito rapidamente. A liberdade nunca é, presta atenção, a ausência de restrições ou a ausência de lei. A verdadeira liberdade reconhece que Deus nos dá limites para nosso próprio bem. Para nosso próprio bem. Isso é importante, entender isso. Eu posso dar minha filha Sofia liberdade de atravessar a rua sempre que ela quer. Mas se ela é atropelada por um carro no caminho, a vida dela acabou, né? Ela será ferida ou mesmo morta. Meu conceito de liberdade é muito míope, né? É muito doido. Se eu deixar ela ir no outro lado da rua, sem andar com ela, sem ajudar ela a entender as consequências, sem ter ela olhar, mas simplesmente deixando ela porque ela tem liberdade. A liberdade nunca é a ausência de restrições. A liberdade encontrada em Cristo que nos chama a obedecer a Ele. Número 3 aqui. A última razão que nós não sentimos livres, embora nós temos liberdade em Cristo, é simplesmente porque o mal existe neste mundo. Como Jesus falou, neste mundo tereis aflições. O mal ainda existe, a gente vai falar sobre isso muito semana que vem. Mas o mal ainda existe. O que significa? Que nós podemos ser influenciados pelo mal, oprimidos pelo mal, mesmo em certo sentido, semi-controlados pelo mal, mesmo se estamos salvos, somos salvos, mesmo assim, a gente vai experimentar mal. Efésios 6 nos lembra disso. Finalmente, fortalecem-se no Senhor e no seu forte poder, vestem toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Nota que nesta passagem nós somos chamados a lutar. Ok? Nós temos alguns lutadores aqui. Quem é lutador aqui? Esse é Daniel. Você é lutador. Tem alguns outros lutadores. Precisamos de mais, irmãos. Não somente esses caras que vão para a academia. Brincando. Tem alguns lutadores. Renan. Ok. Vamos ver. A gente vai testar isso no retiro. Ok? E eu vou te checar todo dia para essa parafernália de Bob Marley. Meu Deus, nossos jovens. Brincando, amigo, brincando. É gente boa. Mas estou de olho, ok. Onde eu estou aqui? Bom. Meu pai era um treinador de wrestling muito sucedido, né? Muito bem sucedido. Quando eu lutava, ele sempre ia além de mim, me dizendo qual abordagem a seguir para derrubar o cara abaixo. Haveria momentos em que eu iria acabar ficando preso, né? Mas eram poucos, pela graça de Deus, porque meu pai me treinou para ser um bom lutador, pelo menos esporte americano, né? De wrestling. Ele me treinou bem. Em certo sentido, Jesus é nosso treinador de wrestling, de luta. E pelo poder do Espírito, Ele nos salva, nos liberta e nos treina para resistir ao poder
do mal. Ele pode nos treinar bem, mas também, porque ele está trabalhando com o Espírito Santo, ele também é um cavalheiro e não vai nos treinar se a gente não tem interesse. Porque o Espírito Santo é gentil, ele é homem, sim, gentil, nesse aspecto, né? Essa forma que o Espírito Santo trabalha. Enquanto ele sabe que o mal está lá fora, ele não vai nos forçar a fazer sempre a decisão certa, porque ele nos ama. Porque Deus não nos criou para ser robôs. Ou robôs, meu Deus. Robôs, né? Forçados a ele, sem sentimentos ou afetos. Deus nos dá o livre arbítrio para amar Ele e obedecer Ele como quisermos. Dessa forma, quando a gente ama Deus, o nosso amor é genuíno. Nosso amor é genuíno, porque amor forçado não é amor. Amor forçado não é amor em tudo, certo? Assim, Deus permite o mal, e isso significa que muitas vezes a gente não vai se sentir livres, porque nós temos dado para o mal demasiadas vezes em nossas vidas. Basicamente, o nosso coração se tornou um pouco duro. Na semana que vem, a gente vai falar sobre Satanás, como lutar contra o mal em nossas vidas. Por exemplo, se temos uma área específica de pecado em nossas vidas que a gente não está conseguindo passar por cima, ele pode muito bem ser o fato que nós estamos sob um ataque espiritual. Pode ser um pecado que a gente cai muitas vezes e a gente se sente impotente para superar. Pode ser de ataque espiritual ou operação espiritual. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. A gente vai falar sobre a diferença entre um genuíno ataque espiritual e lidar com a carne, porque existe uma diferença. Às vezes a gente vai atribuir o que é da nossa carne a um ataque espiritual e às vezes a outra coisa, né? C.S. Lewis disse dessa forma, ele falou o seguinte: há dois erros iguais e opostos em que podemos cair sobre os demônios. Uma delas é descrer a sua existência. A outra é acreditar e ter um interesse excessivo e insolível neles. Basta ir para qualquer igreja aqui no Rio de Janeiro, você vai ver todos os sistemas, né? Que tem todos os sistemas. Alguma igreja que nem acha que demônio existe, outra igreja que, meu Deus, tá? Momento que você está chegando lá, o pastor está orando por você, fazendo um exorcismo, né? Você não fez nada, você, eu estou crente, não preciso disso. Mas tem muita doideira, mas mesmo assim, a gente não pode, a gente tem que ter um equilíbrio. A Bíblia nos chama a um equilíbrio para saber que há momentos em que nós temos de orar orações de guerra espiritual, em que a gente está jejuando, orando para superar ataque, e outros momentos em que devemos simplesmente confessar um pecado e seguir em frente. Na próxima semana a gente vai falar sobre isso. Portanto, essas são as 3 razões pelas quais muitas vezes a gente não se sente livre. Apesar de nossa liberdade em Cristo. Primeiro, porque a gente não sabe o que é a verdadeira liberdade. Segundo, porque nós temos uma definição errada. E terceiro, porque a gente não reconhece muitas vezes quanto o mal realmente existe em nosso mundo. É isso, irmãos. É isso que eu queria comunicar hoje à noite. Eu espero, é minha esperança que essa série vai nos impactar muito. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar que Deus possa usar essa série para que você possa superar os pecados na sua vida. Talvez alguns pecados que têm prendendo você para trás, na verdade, de tudo que o Senhor tem para você. Eu não sei qual pecado, qual área da sua vida hoje à noite você está em luta. Mas se sei alguma coisa, você tem um técnico muito capaz. O nome dele é Jesus Cristo. Ele vai ajudar você com essas coisas de doideira, né? Indo para o supermercado com uma atitude, ou até as coisas mais pesadas, mas de qualquer forma, Deus vai nos dar a graça e a misericórdia e também Ele vai nos dar o poder de superar
os pecados em nossas vidas. Ele vai nos ajudar a ser cada vez mais livres. Amém? Amém. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pelos santos aqui hoje à noite, glorificando teu nome, ouvindo a palavra de Deus, engajando na palavra de Deus hoje à noite. Pedimos que tu possa abençoar cada um e essa semana que a gente vai começar mais e mais e mais perceber as áreas em nossas vidas que nós precisamos de libertação do Senhor. Nos ajuda, Senhor, essa semana a confessar, reconhecer os nossos pecados. E nos ajuda a superar esses pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém.